Bom dia! Olá, 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 olá! Oi, Ana! Que saudades de você! Paulistita! Quanto tempo! Oi, pessoal, vamos entrando. O pessoal tá em polvorosa hoje que a gente vai falar de trauma, TEPT. Oi, gente, vamos entrando. Oi, Yara. Oi, Débora. Ali Fontoura. Solange, Adriana, olá pessoal, vamos entrando hoje. Mais uma live aí de saúde mental da semana. Conhecendo alguns psicólogos novos que eu não conhecia. Quem tá entrando aqui para me conhecer. Tem gente aqui que não me conhece, me escreve. Temos psicólogos de primeira viagem no meu canal. Já quero saber. A Ana, animadíssima para esse assunto. Esse assunto a gente não cansa, né, Ana? Olha, eu tenho as minhas alunas, a Ana, aliás, ó, Psiana Beatriz Jobim. Ana, dá um tchau aí, é minha aluna desde a primeira turma de neurociência. É daquelas que lê tudo, estuda tudo, ela imprimiu o material desde o primeiro curso. Vai fazer 2 anos, né, Ana, que você tá aí. Tá em São Paulo, atende, é daquelas que estuda, que acolhe, que não é psicóloga cara de caneca. Então, quem também tiver interessado em ter um bom tratamento ali, procura a Ana. E toda vez que a gente fala de trauma, de TEPT, o que é TEPT? Transtorno de estresse pós-traumático. As minhas alunas já tiveram essa aula. O pessoal vem cheio, porque tem tanta coisa pra gente falar. Eu acho que a gente nunca acaba o assunto de trauma, né? Olha a Ana aí, total, não mesmo. Porque é impressionante como a gente precisa falar cada vez mais sobre trauma, né? E hoje eu vou falar, como sempre, da perspectiva da neurociência. Ai, gente, não tô conseguindo me acertar aqui pra sentar. E vou falar da perspectiva da neurociência para como que a gente identifica trauma e TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, e como que a gente faz para tratar isso, né? Porque vocês vão ver que trauma e TEPT não é algo que a gente manda embora, é algo que a gente aprende a viver, é muito mais nesse processo aí do que de outro jeito, tá? Então, quem tá aqui, quero saber se temos psicólogos novos ou pessoas novas que nunca participaram, me dê um olá, se apresentem. Temos várias alunas minhas aqui. Oi, meninas. Já dei um oi aqui, as psicoalunas. Ó, gente, qualquer aluna minha do curso de psicologia, vocês podem agendar a terapia, tá? A Sinara tá aqui, Sinara é minha aluna. Isabela tá aqui, já falei dela na segunda-feira. A Ana Beatriz Jobim também. Essas são alunas antigas, inclusive. Estão em todos os cursos, estão em tudo. São profissionais incríveis. Então, vocês já vão... Cadê o resto das minhas alunas aqui? Mandando oi. Cris, você é psicóloga nova aqui ou você é a Cris, minha aluna? Porque a Cris está vindo desde segunda-feira. Então, deixa eu dando oi para vocês primeiro. Porque meu marido, que é meu sócio, falou assim: você interage pouco com a sua audiência nas lives. Tem que interagir mais. Vocês acham que eu interajo pouco? Eu esqueço, gente. Eu me empolgo na explicação. Eu vou aqui, ó. Esqueço de perguntar, responder. Mas eu tô me esforçando. Hoje eu vou me esforçar. Então, quero saber aqui de vocês. A Ingborg, minha aluna. Oi. Ó, Isabela, minhas alunas, tudo me dando oi. Sabrina tá assistindo desde o primeiro dia, né? A Sandra Medeiros, minha aluna. Ah, a Sandra também já tá desde o ano passado, né, Sandra? A Cri, ótimo. Você tem curso para estudantes de psi? O Neurociência para Psicólogos, que eu vou abrir as inscrições dia 5 de maio, é para estudante também. Não é só para profissionais formados, não. Aliás, a gente tem alguns estudantes lá que gostam muito. A Olivia também. A Olivia é minha aluna, né? Ó, Adriano, você interage bem, Fran. Obrigada. Vou falar pro meu marido. Que ele fala assim:
as outras pessoas interagem mais que você. Ele fala, mas eu esqueço. Então vamos lá, vamos falar do que a gente precisa falar. Vamos falar do que precisamos falar. Pessoal, é o seguinte, queria saber já de vocês sobre trauma e TEPT. Ó, estudante de psicanálise. Sobre trauma e TEPT, o que que vocês veem no dia a dia de vocês? Vocês acham que tem muita gente aí com traumas acionados, traumas de infância, traumas de adolescência, acionados na vida adulta? Vocês percebem esse movimento? Tô achando que tá ruim aqui, gente, peraí. Pessoal, é o seguinte, hoje eu dormi quase nada, não tô funcionando direito, tá? Acontece isso, deu. Então me respondam aqui, vocês acham, já estão me dizendo aqui com toda certeza, com certeza. Para quem quiser, tem um documentário do Gabor Maté sobre trauma que ele fez para a população em geral e que eu acho que vale muito a pena quem gosta desse assunto assistir. Primeiro porque a gente sai daquele documentário boquiaberto e para quem é psicólogo acho que é essencial. A gente fala muito, né, do Gabor Maté no nosso curso de neurociência. E nesse documentário ele fez exatamente para começar a mostrar para o mundo, de uma maneira geral, que a maioria de nós está vivendo pelas lentes dos seus traumas que aconteceram na infância, né? E realmente no consultório, quando a gente começa a pesquisar a vida da pessoa, a gente começa a ver que tem trauma aí. Muitas vezes a gente não acha o trauma, muitas vezes a gente acha o trauma. Tá? Peraí, deixa eu... Voltei. Então, hoje eu vou falar um pouco do trauma dessa perspectiva da neurociência. E aí, quando a gente fala de trauma da perspectiva da neurociência, eu vou ter que falar da psicologia também, óbvio, né? Porque quando a gente trata, a gente tem que tratar os dois sobre a mesma ótica. Mas, basicamente, o que é um trauma, né? O trauma, eu trouxe aqui, até escrevi algumas denominações de alguns autores para vocês entenderem, porque eu acho que as palavras deles são melhores que as minhas para descrever o trauma. Então, o trauma é uma força invisível que molda as nossas vidas. Trauma é uma força invisível que molda as nossas vidas. Molda como nós nos amamos, como nós nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos. É a raiz das nossas feridas mais profundas. Essa é uma das denominações de trauma do Gabor Maté, que eu falei para vocês agora, do documentário, tá? E aí a gente tem uma outra denominação que é do Richard Bremer. O trauma é o que aconteceu com você quando você precisava de segurança e não teve. Então, o que é o trauma nessa perspectiva da neurociência? Ah, que legal, ó. Tratei traumas que não sabia que tinha com MDR e Brain Spotting. Ah, você descobriu o trauma com MDR e Brain Spotting? Conta aqui pra nós. Então, o que é o trauma dessa perspectiva de um cérebro, né? Ou de uma pessoa que experiencia o trauma? Trauma é uma experiência de insegurança forte ou repetitiva, quer dizer, ou uma experiência de insegurança que acontece várias vezes, ou uma experiência de insegurança muito forte, que é uma experiência traumática, que acontece comigo e que nesse momento que eu precisava de segurança dos meus cuidadores ou do mundo, eu não obtive. Então, isso é um trauma. Mais ainda, trauma é o que acontece comigo depois que eu vivencio essa experiência de insegurança. Deu para entender? E aí a gente precisa falar de infância, porque a grande maioria dos adultos sofreram traumas na infância. E quanto antes a gente sofre os traumas, pior é para a nossa vida adulta. Então, se eu tenho traumas de 0 a 1 ano, é pior do que de 0 a 6. Se eu tenho traumas de 0 a 6, é pior do que de 6 a 12. Se eu tenho traumas de 6 a 12, é pior. Os traumas, é pior no sentido neurológico, tá? Porque de 0 a 6 o cérebro ainda está em formação. De 6 a 12 também,
só que de uma formação um pouco mais avançada. Então, se eu sofro traumas físicos ou emocionais enquanto o meu cérebro está em formação, o meu cérebro se estrutura através do trauma que aconteceu comigo. Então, o que acontece é que a gente sabe, através dos estudos neurocientíficos, que o trauma, ele molda o sistema nervoso. Dependendo do trauma, ele molda até a estrutura do nosso cérebro. Quer dizer, o nosso cérebro começa a se constituir de uma forma diferente. Partes que ele precisava desenvolver mais, ele desenvolve menos. Partes que ele precisava desenvolver menos, ele desenvolve mais. Tudo isso por causa do trauma de infância, tá? E o trauma, ele é algo tão forte no nosso corpo e na nossa mente. Eu estou explicando o corpo e a mente para vocês como coisas diferentes, mas quando a gente começa a estudar neurociência, a gente entende que não tem muita diferença, que é tudo a mesma coisa, mas só estou separando para que vocês consigam compreender. Então, o trauma, quando acontece com a gente na infância, no nosso corpo e na nossa mente, ele é como se a gente colocasse um filtro no nosso cérebro, no nosso corpo, e aquele filtro é a dor do trauma que nós sentimos, a dor de ser desprotegido, a dor do medo, a dor da violação. Quer dizer, eu senti o meu corpo violado, eu senti minha mente violada, eu senti a pessoa que eu sou violada. Isso é uma dor muito grande para qualquer ser humano. E ele age sobre esse filtro dessa dor, como se fosse um filtro de café, e ele age sobre esse filtro dessa dor. Então, as pessoas que vivenciaram traumas de infância e de adolescência, elas vivem uma vida adulta emocional, muitas vezes cognitiva e física, pelas lentes do trauma. Deu para entender? Entenderam? E daí a gente vai... Me digam o que vocês entenderam. O que eu falei sobre trauma. E aí a gente começa a compreender que tipo de trauma que eu tô falando, né? Se a gente entende que o trauma é uma experiência onde eu necessitava ter segurança e não tive, ou repetidas, porque daí a gente tem o trauma tem os nomes técnicos disso, eu não sou muito boa de nome técnico, mas a gente tem os traumas de repetição, que são traumas que vão acontecendo, por exemplo, durante a infância toda, com uma paternidade ou maternidade tóxica, com uma paternidade, uma maternidade muito rígida, com castigos, com repetição de castigos, repetição de briga em casa, repetição de deixar a criança chorar sozinha, repetição de ordem sem olhar a criança. Então, vamos supor que você tenha tido uma infância com esse tipo de criação dentro de casa e na escola. Isso é um trauma de repetição, possivelmente, né, de desamparo. Então, tem o trauma de repetição, que é algo que vai se repetindo, 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 e toda vez que aquilo acontece, eu sou lesado emocionalmente ou fisicamente, né? A violência é um trauma, óbvio, qualquer violência é um trauma, uma violência que se perpetua, ela é um trauma de repetição. E a gente tem aqueles traumas muito abruptos, né? Como perda de alguém querido, morte, doenças muito sérias, separação dos pais, abuso físico, todos eles. Então, isso tudo também configura trauma, tá? E aí, quando a gente começa a entender que o trauma é tudo isso, a gente começa a entender que quase todo mundo teve algum trauma na infância. Pelo mundo como está constituído hoje, quase todo mundo está vivenciando possivelmente sua vida adulta ou sua vida adolescente pelas lentes de um trauma. É isso que o documentário do Gabor Maté fala durante 2 horas de documentário. Então, quem quiser assista, eu explico tudo isso muito bem explicadinho na minha aula de neurociência para psicólogos. A gente discute sobre isso e, inclusive, trauma, além de ter aulas específicas sobre isso, é um tema recorrente, porque todo assunto que a gente vai falar de ansiedade generalizada, a gente vai ter que falar de trauma. A gente vai falar de depressão, a gente vai falar de trauma. Depressão maior, a gente vai falar de trauma. A gente vai falar de toque, a gente vai falar de trauma, entendeu? Porque, basicamente, a grande maioria das doenças psicológicas, elas podem, muito provavelmente, ter uma base de um trauma. E a gente só vai descobrir isso durante o processo terapêutico, né? A gente só consegue entender que tem um trauma acionado durante um processo com um psicólogo. É muito difícil. Algumas pessoas até chegam, né? Eu tenho trauma, porque foram traumas muito específicos, né? Eu tenho trauma disso, meu pai fazia isso comigo, minha mãe fazia isso comigo, aconteceu isso. Então, algumas pessoas têm essa clareza, mas tem outras pessoas que não têm essa clareza e acabam descobrindo no processo terapêutico que tem um trauma e que é por isso que elas não conseguem, por exemplo,
regular as emoções, sair da ansiedade, sair da depressão, principalmente dos transtornos de humor, da própria exaustão, e aí ela tem que tratar o trauma também, tá? Há uma dúvida, será que por isso, para quem sente, parece que a vida está sempre oca e precisando buscar algo para tamponar? Isso é uma das grandes características dos estudos de neurociência do trauma, essa sensação da vida estar sempre oca, tá? Como que a gente descobre que a gente tem um trauma? As evidências são muitas, não tem uma só, tá? Então, assim, a gente não vai ter uma lista de um trauma. O que a gente tem são critérios de diagnósticos para TEPT. O que é o TEPT? O TEPT é o transtorno de estresse pós-traumático. Então, o TEPT é pessoas que vivenciaram um trauma e elas vivenciam a dor desse trauma por muito tempo, acionando essa sensação do trauma durante a vida dela, de maneira, inclusive, que ela muitas vezes não consiga viver uma vida normal, porque ela sente aquele medo, aquela dor do trauma que aconteceu com ela, e isso sim é caracterizado como um transtorno psicológico e psiquiátrico, que é o transtorno de estresse pós-traumático, o TEPT, que também tem tratamento. O TEPT, ou seja, essa dor eminente de eu não conseguir viver bem, porque o tempo todo eu estou vivendo em cima do que eu vivenciei no meu trauma, ele é tratável, ele é controlável, ele é possível da gente conseguir manejar na nossa vida, ou seja, a gente consegue manejar. Mas, obviamente, também em algum momento você vai ter que tratar o trauma. O TEPT é o sintoma de um trauma que não foi bem tratado, entendeu? Então, as pessoas vivem em TEPT. E aí deixa eu explicar para vocês aqui um pouquinho sobre esse processo. Agora, durante a pandemia, muita gente teve TEPT, né? Muita gente durante a pandemia, como a pandemia foi um processo traumático, um processo de reclusa, um processo de doença, de medo de morrer, o que aconteceu? Aconteceu que muitas pessoas, sem saber que tinham traumas de infância, começaram a sentir durante a pandemia os sintomas dos traumas de infância. Então, quando eu vi que eu estava em pandemia, de repente eu comecei a sentir um medo muito grande, eu comecei a ter pânico do nada, pânico de sair de casa, pânico de sair na rua, pânico de não usar máscara, eu comecei a ter pânico de ficar em casa, eu comecei a ficar nervosa todos os dias, eu comecei a ranger os dentes todos os dias, eu suava. Isso são pessoas que tiveram traumas acionados, ou seja, que elas tinham TEPT e não sabiam que tinham TEPT e foram acionados por causa da pandemia. Então, na pandemia, muita gente ou descobriu que tinha TEPT ou passou por TEPT, e muita gente ainda está passando e nem sabia disso. Me diga se vocês conhecem pessoas assim, trataram pessoas assim durante a pandemia, porque o que aconteceu é isso. Então, não é que a pessoa desenvolveu um trauma durante a pandemia, um adulto, tá? Um adolescente pode ser que sim, uma criança pode ser que sim, mas um adulto, ele está vivenciando um trauma já vivido, tá? Os adultos, porém, que tiveram mais facilidade mental de lidar com a pandemia, possivelmente são pessoas que já trataram seus traumas anteriormente ou que não tinham traumas acionados. Então, eu organizo meu comportamento em função do trauma, dependendo do seu impacto. Isso, Ingborg, a gente organiza o nosso comportamento em função do trauma, dependendo do impacto. Então, deixa eu explicar isso, uma questão da neurociência, tá? Para alguns estudos da neurociência, tem muitos neurocientistas que estudam trauma. Muitos. É um assunto assim, como é uma coisa que molda muito o nosso comportamento, às vezes a gente fica tratando um paciente e a gente está tratando só o sintoma e não está tratando a causa do sintoma. Então, muitas vezes, o paciente que tem trauma, ele vai chegar no consultório com outros sintomas. Ele vai chegar no consultório com sintomas que ele desenvolveu por causa do trauma, por causa da inabilidade mental e física de lidar com o trauma. Então, ele chega geralmente com sintomas de dificuldades de relacionamento, de dificuldades de organização na própria vida, dificuldades emocionais. Às vezes ele não sente nada, isso se chama anedonia, ou seja, dificuldade de sentir, ansiedade generalizada, pânico, toque, crises de ansiedade, depressão. Então, às vezes o paciente, geralmente ele chega com outro sintoma e a gente vai, às vezes, tentando tratar só o sintoma daquilo que ele chega e acaba que não cessa, né? Ele não melhora significativamente porque provavelmente tem um trauma que está segurando
isso tudo dentro do sistema nervoso dele. Então, nos estudos de trauma, existe uma correlação muito grande entre o trauma e as dificuldades emocionais que a gente tem na nossa vida adulta, inclusive algumas patologias. O que quer dizer uma correlação? Eu explico isso para quem é meu aluno lá no curso de psicologia bastante, mas uma correlação quer dizer que existe uma comparação de pessoas que vivenciaram traumas e que desenvolveram psicopatologias na vida adulta, tá? É isso que existe. Pode ser algum reflexo de trauma também, o quê? Se nada estivesse... O que é? Como a gente entende o processo das pessoas que ignoram a pandemia e agiram como se nada estivesse acontecendo? Pode ser um reflexo de trauma também, pode ser um reflexo de trauma ou pode ser simplesmente uma reação à curva da mudança. Eu fiz um vídeo sobre isso. Ou a curva do luto ou a curva da mudança, você pode chamar como quiser, de negação, tá? Para a neurociência, qual a diferença de trauma e bloqueio? Que bloqueio? Depende, que bloqueio que você está falando. Não tem, na verdade, para a neurociência, trauma e bloqueio não tem nada a ver. Então, vou explicar. Então, vamos lá. Então, o que o trauma é para a neurociência? O trauma é algo que aconteceu comigo, onde eu me senti totalmente desprotegido quando eu precisava ser protegido. E aí eu já dei alguns exemplos aqui, depois quem perdeu os exemplos volta para pegar. O que acontece com o cérebro durante esse trauma? Cada pessoa vai reagir de uma maneira dependendo do seu trauma. Então, por exemplo, tem algumas pessoas que bloqueiam emoção por causa do trauma. Mas bloqueio e trauma não é a mesma coisa, aliás, são coisas muito distintas, tá? Bloqueio é uma consequência. E nem todo mundo que tem trauma tem bloqueio. E depende de bloqueio de quê? Por exemplo, bloqueio mental, bloqueio emocional, bloqueio de memória, bloqueio de quê? Tá? O que você quer saber sobre trauma complexo, Sandra? Trauma complexo tem que fazer aula comigo lá, Sandra. Tem lá na nossa aula, tá? Quais transtornos são comuns de se expressarem junto com o TEPT? Eu falei agora há pouco, Edu. O que a gente tem em literatura, a maioria transtornos de humor, exaustão também tem, transtorno, estresse crônico, tem muita relação com trauma de infância, transtornos de humor, ansiedade, até o transtorno de ansiedade bipolar também tem, transtornos depressivos, são os transtornos de humor, síndrome do pânico, e aí tem alguns que não são transtornos, né? São também, tem transtorno de habilidade social, então dificuldade de se relacionar com pessoas, dificuldade de se relacionar sexualmente com pessoas, dificuldades funcionais da vida, dificuldade de se engajar em trabalhos. Alguns deles são transtornos, dependendo da intensidade, alguns não, também estão correlacionados a trauma. Existem alguns estudos aí que relacionam uma coisa com a outra, tá? Então, gente, o cérebro no trauma, o que acontece quando eu sofro trauma na minha infância? Quando eu sofro um trauma na minha infância, o meu cérebro ele começa a se constituir dessa maneira, né? Dessa maneira, tentando me proteger de sentir essa dor do trauma novamente. O cérebro ele é altamente protetivo, então ele não quer que a gente sofra, ele não quer que a gente fique sentindo. O nosso cérebro ele é feito para que a gente se sinta protegido e conectado. O tempo todo, o nosso cérebro está buscando uma maneira de se sentir protegido e seguro, o tempo todo. Então, o tempo todo, o nosso cérebro está pensando assim, eu estou em segurança ou eu estou em perigo? Eu estou em segurança ou eu estou em perigo? É assim que o nosso sistema nervoso funciona. Então, ele vai sempre tentar funcionar para nos proteger da sensação de perigo, de dor, de desamparo, de solidão. Quando a gente sofre um trauma e a gente sente essa desproteção, às vezes a dor é tão grande deste trauma que o cérebro ele vai se desenvolver achando que aquilo que aconteceu conosco é o que tinha que ter acontecido. Isso acontece quando algumas pessoas têm traumas muito fortes. Então o cérebro dela se desenvolve com a ideia de que o mundo é difícil, que o mundo é ruim, que ela não é uma pessoa suficiente, que ela não merece ser feliz. Então, as estruturas de autorreferência do cérebro, ela fica um pouco condicionada com essa mensagem de que eu nunca serei protegida. E aí, um cérebro que se desenvolve dessa maneira, ele vai tentar sempre evitar que você sinta essa dor.
E aí que a gente começa a desenvolver dificuldades mentais ou emocionais na nossa vida, e às vezes até físicas, né? Então, é tudo por uma questão, o nosso cérebro tentando se proteger. O problema é que essa maneira do nosso cérebro nos proteger não é muito funcional para a nossa vida, porque a gente fica estancado nas memórias do trauma. Então, o que a neurociência traz para a gente, eu até trouxe aqui porque eu quero que vocês entendam muito bem, escrevi a frase, ó. O cérebro no trauma, ele perde a sua habilidade de distinguir entre o passado e o presente no quesito emoção. Então, quando um cérebro passa por traumas repetidos, ou por traumas complexos, ou por eventos de trauma situacionais, ele vai pegar aquela emoção de medo, de dor, de desamparo, e ele não vai conseguir desenvolver aquilo de uma maneira normal, assim, ou esperada. E aí a gente não consegue ter um desenvolvimento emocional natural. A pessoa fica travada nas emoções do trauma. Então, se eu sentir, por exemplo, vamos dizer que o meu pai me abandonou na infância, vamos dizer, não me abandonou, tá? A gente tem o pai até hoje. Isso é um trauma para qualquer criança, né? O abandono é um trauma. E isso possivelmente vai causar no cérebro dessa criança um medo de rejeição e quase que uma certeza de que ela sempre será rejeitada. E ela vai se desenvolver se ela não tiver um bom tratamento, que ela pode tratar desde a infância, né? Se ela não tiver um bom tratamento, se ela tiver de repente adultos que não olhem muito para ela, que não liguem muito para esse buraco que ficou na vida dela, possivelmente essa criança que teve um abandono na infância, que é um trauma de desamparo, vai desenvolver uma capacidade de lidar com relacionamentos mais enfraquecida. Então ela pode ir para um relacionamento sendo sempre passiva para não ser deixada, ou ela pode se tornar agressiva para não ser deixada, tudo tentando não ser abandonada novamente. Entendem? Então, o que a gente é na vida adulta é uma consequência dos traumas que nós vivemos na infância ou na adolescência, quando não tratados, né? Quando não elaborados, quando a gente não vive sem consciência disso, vive sem saber o que fazer com isso. Então, o tratamento de trauma, que é o mesmo tratamento, o tratamento de trauma e o tratamento de TEPT são um pouquinho diferentes. O tratamento do TEPT, a gente trata o sintoma que esse trauma tem causado na minha vida adulta. Então, por exemplo, se eu fui assaltada na infância ou na adolescência, e aquilo, ou até na vida adulta, tem gente que tem TEPT de vida adulta, e aquilo me causou um trauma que eu não consigo mais sair na rua com medo de ser assaltada, o TEPT, a gente faz o tratamento desse medo de sair na rua, desse medo de ser assaltada. E o tratamento do TEPT, ele é basicamente voltado para mudar o processo cerebral para a gente fazer um enfrentamento progressivo. Então, a gente vai dessensibilizando a pessoa e fazendo ela enfrentar aquele medo de maneira progressiva, pouco a pouco. É assim que a gente trata o TEPT. Então, tem muitos casos, por exemplo, de pessoas que passaram por uma guerra, pessoas que foram assaltadas, pessoas que visualizaram uma violência muito grande, pessoas que tiveram doenças, câncer, essas coisas, e que desenvolveram TEPT em cima desse assunto específico na vida adulta, e aí a gente consegue ajudar essa pessoa a viver, a voltar a viver bem, sem estar o tempo todo com medo daquilo, tratando esses sintomas, fazendo tratamento de enfrentamento. Já esse trauma de infância, esse trauma que significa que a gente não foi protegido na infância, que é a única parte da vida que a gente deveria ser 100% protegido é na infância. Esse trauma de infância a gente precisa tratar de uma outra maneira. E aí que a neurociência vai nos ajudando muito a entender que a gente precisa ajudar esse cérebro a se reconfigurar. A gente vai precisar ajudar esse cérebro a criar eu falo criar recurso, mas o cérebro precisa criar músculo para conseguir lidar com as suas emoções, com as suas dores. Para depois disso a gente conseguir ajudar essa pessoa a voltar a viver bem, a ter relacionamentos sadios, a não procrastinar, a sair da ansiedade, a sair das patologias que causaram para ela na vida adulta. Entenderam? Ai, peraí, deixa eu ler aqui. Ah, aqui, entendi.
Tá falando aqui do MDR para tratar o trauma. O MDR tem alguns estudos do MDR para tratamento de trauma, tá? Porém, como eu sou da neuro e o tratamento de trauma que eu acho como neurocientista hoje, o melhor é esse tratamento psicoterápico mesmo, fazendo uma ressignificação por repetição, ou seja, a gente repete técnicas para a pessoa ir conseguindo lidar com as emoções e conseguindo lidar com a insegurança e ao mesmo tempo a gente vai fazendo um tratamento paralelo para a pessoa aprender a se amar, para a pessoa aprender a se aceitar, para a pessoa aprender a ter compaixão por si mesma. Então é um tratamento duplo. É um tratamento de construir uma base, porque quem sofreu trauma de infância talvez não tenha, muitas vezes a pessoa não tem essa base de si mesma, essa base de amor próprio, então a gente precisa construir isso no sistema nervoso dela, enquanto a gente ajuda a pessoa a mudar também como que o cérebro dela lida com as emoções da vida adulta. Então é o que eu acho mais efetivo hoje, pelo que eu estudo, tá? Então vocês entenderam. Nem vou falar de MDR aqui, tá, Diânia? Não é a minha live, não é para isso. Entenderam o que eu tô falando? Entenderam sobre o processo do trauma? Algumas alunas minhas que são fazem meu curso de neurociência aplicam o MDR. Elas fazem junto, fazem os dois, tá? No teu curso ensina sobre esse tratamento de forma detalhada? Ensina, Gioconda. Eu ensino isso para as pessoas. Bom, então só para a gente ficar bem claro aqui. Hoje em dia é muito possível que a grande maioria das pessoas de todo o nosso mundo, das empresas, das escolas, dos pacientes, a gente mesmo, esteja vivendo pela luz ou pelo filtro dos traumas que vivenciou na infância ou alguns até da vida adulta. Qual é o alarme para a gente saber quando tem trauma? Um alarme que eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes, porque obviamente trauma eu trato no consultório, não trato isso dentro da empresa, porém, dentro da empresa, quando eu aplico gestão de mudanças, que é uma coisa que eu faço muito, um dos requisitos para a gente entender se as pessoas vão resistir muito ou pouco às mudanças são as experiências passadas que essas pessoas tiveram com mudanças. Em outros 500, quanto mais experiências ruins ou traumáticas a pessoa teve com a empresa em processos de mudança, pior ela vai reagir às mudanças que a empresa está querendo colocar. Então, a gente trabalha com essa mesma leitura do trauma, só que, obviamente, de uma outra maneira. Nem falo a palavra trauma dentro das empresas, tá? Então, como que eu trato o trauma? Como que a gente entende o trauma? Como é que eu falo para os meus pacientes para ele ver, para ele pesquisar na vida dele se ele está sendo ativado por um trauma? Eu digo assim para eles: sabe quando você está lá vivendo sua vida e de repente você tem comportamentos, atitudes suas que elas sempre acontecem e que você não sabe por quê, você não sabe como, mas parece que elas tomam conta de você? E muitas pessoas chamam isso, isso é da minha personalidade, eu sempre fui assim, só que isso te faz mal? Me digam se vocês têm isso. Sabe aqueles comportamentos que a gente tem na nossa vida, que tomam conta da gente, que a emoção toma conta, a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe para onde vai, mas eles não me fazem bem, eles não me ajudam a amar direito, eles não me ajudam a me relacionar direito, eu não consigo impor limites para as pessoas, eu me esgoto no trabalho e sempre se repete. Sabe isso, gente? Dá para entender? E você diz que sempre foi assim, isso mesmo. Isso é um forte indício de que nesses momentos você está sendo acionado pelo seu trauma. Você está vivendo pela luz do seu trauma. Pela luz não, tem nada de luz. Você está vivendo pelo filtro do seu trauma. Então a gente consegue, que é importante a gente se identificar, né? Muitas vezes a gente tem problemas na nossa vida que a gente não consegue resolver, ou coisas que a gente sente que a gente não consegue resolver e que a gente tenta e o negócio se repete. Muitas vezes é porque quando isso acontece eu estou sendo acionado por um trauma de muitos e muitos anos atrás. Então essa emoção que eu sinto, isso que não me possibilita andar, é um trauma. E aí eu preciso e posso e tenho todo o direito do mundo de tratar esse trauma para que eu possa ser feliz, para que eu possa me sentir eu mesmo. Porque qual que é o problema do trauma na nossa vida, além de tudo isso que eu falei? É que a gente deixa de ser a gente mesmo, né? Porque se eu estou vivendo sobre o molde de algo que fizeram para mim,
Olha que eu acho isso muito triste. Eu, quando falo de trauma, eu me emociono muito, porque eu acho triste, mas quando eu tô vivendo sobre um filtro de algo que fizeram pra mim, eu não tô vivendo eu mesmo. Essa vida que eu tô vivendo não sou eu. Ao mesmo tempo, olha que dura que é essa frase pra gente entender. Acho que essa é a minha definição de trauma, vai? Essa é a minha. Então, quando eu estou vivendo, né? O trauma faz com que a gente viva uma vida que não é nossa. É uma vida vivida por algo que fizeram pra mim. Então, eu gostei dessa definição. Alguém escreve, Milena, escreve essa definição, me manda essa definição. Me diga se vocês entenderam. Então, quando eu estou vivendo isso, o bom, qual que é o lado bom disso? É que se eu conseguir aprender a lidar com isso, entender o que aconteceu comigo, entender como eu reajo e mudar isso dentro do meu cérebro, eu tenho toda a possibilidade de viver por mim mesmo. Eu tenho toda a possibilidade de conseguir viver com essa dor, porém escolher um outro caminho para a minha vida, que vai me fazer mais feliz. E eu acho essa possibilidade maravilhosa. Quem se formou em psicologia, eu acho que a gente busca isso, né? Essa liberdade, eu me arrepio toda quando eu falo isso, é uma liberdade de vida emocional que a gente pode ter quando a gente faz um tratamento de trauma bem feito. Por que bem feito? A gente tem que saber como que o cérebro funciona para tratar um trauma. Eu acho difícil usar só o que a gente tem de conceitos da psicologia. Acho que tem que saber, eu acho que a gente tinha que ter isso em psicologia, quando a gente tem aula de traumas, que quase não tem também, a gente tinha que ter aula de neurociência do trauma, porque isso nos ajuda demais, porque daí você casa uma coisa com a outra, né? Você casa tudo que a gente estuda de psicologia, do poder da infância na nossa vida, do repertório mental que a gente vai criando, do eu mesmo e do outro, e você consegue colar isso com as dificuldades que a pessoa tem de seguir adiante na vida adulta, você consegue colar isso do funcionamento do cérebro perante o trauma. E aí eu acho que a gente consegue ajudar os nossos pacientes de uma maneira muito mais efetiva e com compaixão. Porque muita gente vai para o consultório sabendo que tendo um trauma, ela não descobre que tem um trauma. Muitas vezes o terapeuta, sem saber, aciona o trauma dessa pessoa falando, mas você tem que conseguir, isso depende só de você. E a pessoa não consegue porque ela está dentro de um trauma e o terapeuta coloca a responsabilidade no paciente, quando a gente deveria ajudar esse paciente a entender por que ele não está conseguindo e não responsabilizá-lo. Então, eu acho que isso muda muito o percurso da nossa ação e a gente ajuda as pessoas muito mais efetivamente. Tipo, responder já meio britando. Isso mesmo. Gente, vocês me escreveram um monte de coisa. Deixa eu ler. Ó, o Jonathan tá certo. Eu não tô interagindo com vocês. Eu vou ler tudo que vocês estão escrevendo. Eu tenho traumas desde o meu nascimento. Nasci caindo no chá. Como assim? No chão. Ah, tá. Ufa! É um trauma corporal, isso. Eu tenho uma aula sobre a questão do corpo, tá? Do trauma do corpo lá no meu curso de neurociência, uma aula de reação emocional, que é muito legal. Ó, eu me sinto assim, vamos ver o que mais vocês estão me escrevendo. Responde meio gritando. O que é responde meio gritando? Aplico as técnicas em mim mesma antes de usar nos meus pacientes. Ah, a Lucimar é minha aluna. Não entendi nada, gente, que vocês me escreveram. Nada. Me escrevam aí de volta. Algo que vocês me fizeram perguntas que eu não consegui entender que pergunta é essa. Então, vocês entenderam como que a gente entende? Então, Franciele, como que eu sei? Como que eu sei que eu posso ter um trauma? Com esse exemplo que eu dei pra vocês. Poxa, se tem algo que eu tô aqui tentando e não tô conseguindo, Gente, eu fico pensando assim, porque se a pessoa vem na terapia é pra ela tentar melhorar. A gente precisa ajudar essa pessoa a melhorar. Se ela não está conseguindo, eu preciso ajudar ela a entender por que ela não está conseguindo. E isso é um indício para você que está aí, se eu não estou conseguindo, se isso toma conta de mim, se eu não sei de onde vem, para onde vai, pesquisa trauma na sua vida e você pode viver melhor. A gente pode ensinar, é difícil, não é fácil, tá? Assim, para tratar trauma é difícil, porque você pense que a gente vai ter que mudar, muito possivelmente, uma maneira que teu cérebro a maneira que teu cérebro se desenvolveu pensando sobre quem você é, o que você pode fazer. Então, assim, é possível que você mude sua vida inteira se você tratar alguns traumas que você teve na sua infância. E aí, para a gente fazer isso, a gente não pode ter medo de olhar para a nossa infância.
gente tem que ter coragem de olhar para nossa infância, porque já doeu. Não vai doer mais do que já doeu, entende? Então a gente tem que ir com coragem e eu acho que esse é o papel da psicologia, da coragem, né? Para as pessoas olharem para si, olharem para a infância, para poderem ser felizes no mundo que elas estão vivendo hoje. E aí, olhar também para como a gente está criando as crianças no desamparo, traumatizando crianças, deixando crianças sozinhas, deixando crianças chorarem para elas se regularem, que é um absurdo. Traumatizando crianças dentro da sala de aula, deixando crianças sem recreio para aprenderem, deixando crianças sem sobremesa porque não quiseram comer a comida da escola. Isso tudo é traumatizante. Não podemos traumatizar as próximas gerações. Quando as pessoas falam que as gerações de hoje não aprenderam a se frustrar, gente, as gerações já são tudo traumatizadas. Foram criadas por pessoas mais traumatizadas ainda. O problema não é de não aprender a se frustrar, é o contrário, entendeu? É o contrário. Vamos pensar que nossos pais, eu tenho quase 40 anos. Toda a geração de meu pai e da minha mãe, se eu for olhar para a infância, todos eles têm traumas meio que sérios na infância, na vida toda. Então, a gente foi criado por pessoas traumatizadas, por pessoas com dificuldades emocionais. Então, a gente tem que pensar nesse sistema todo, porque a gente precisa mudar esse sistema todo. A gente, primeiro, precisa tratar os nossos traumas, porque nós merecemos ser felizes. Dentro das empresas, dentro das escolas, a gente pode ter um olhar mais empático, quer dizer assim, ó, se eu estou treinando esses líderes, eles não conseguem, se essas crianças não estão conseguindo, tem traumas, eu não vou tratar os traumas, mas eu posso ter um outro comportamento que traga mais segurança para essas pessoas, da empresa, da escola, das instituições. Eu posso trazer mais amor e segurança, porque é no amor e no segurança que o nosso cérebro se reconstitui. Não é no faça já, faça sozinho. É no amor e na segurança que o nosso cérebro se reconstitui. É em chão seguro. E aí a gente vai conseguindo mudar a nós adultos, e a mudar as próximas gerações. Nossa, fiz um discurso motivacional aqui. Deixa eu ver o que vocês escreveram. Descobri que sou traumatizada numa experiência de ayahuasca. Nossa, as experiências de ayahuasca têm muito trauma, viu? Não sei se vou entrar em um terapeuta ou psicólogo para tirar esse medo de pegar estrada. Psicólogo, medo de dirigir, psicólogo da TCC, tem protocolo de estrada, tem um protocolo certo para isso. Ou você pode se consultar com algumas das minhas alunas. Ó, a Mari, dá um oi aí. A Mari que tá aqui, ela trata isso, a de estrada. Acho que tenho muitos traumas de infância. Descobri que minha mãe é narcisista. Gente, filhos de pais e mães com transtorno de personalidade narcisista vão ter traumas com certeza. Traumas sérios, traumas de repetição, sensação de que nunca é suficiente na vida, problemas de relacionamento, problemas de passividade e vão precisar de tratamento, mas tem como melhorar. Já tratei muito esse tipo de caso com o viés da neurociência, tá? Fala melhor sobre o trauma corporal. Eu não vou conseguir falar sobre o trauma corporal hoje, gente. Isso é uma aula que eu dou de 3 horas lá no curso e acho que ainda temos que falar mais, tá? Pessoa quando adulta grita sem motivo ao responder o outro. Pode ter um trauma de não poder errar? Pode sim, Gibord. Ou pode ser algum transtorno. Quando minha conta entra num estado de sofrimento insuportável, quando sua mãe te conta teu nascimento, então tem que tratar, tem trauma aí de corpo. Sou fonoaudióloga, isso é importante para os pais conhecerem e mudarem essa relação. Coloca essa live no YouTube, a gente vai colocar, Eliane, a live no YouTube, pra gente disparar pro mundo. Essa live é importante pro mundo, né, gente? O que vocês acham? Vamos compartilhar? Vocês acham que sim? Põe no YouTube pra vocês poderem mandar o link? A pessoa escreveu, eu tenho tudo isso. Vai tratar, Lid, você pode se sentir melhor. Ó, tinha que ser terapeuta, Késia. A Késia que tá aqui, ó, tinha que ser terapeuta, também trata esse medo de estrada. Oi, Késia. Liga lá pra ela, se trata com ela também. Ou ela ou a Mari que estão aqui. São minhas alunas maravilhosas. Tratam muitas mães que tiveram mães com transtorno de personalidade. Quem que é a criação transformadora? É minha aluna também, né? Fran, as pessoas confundem os estressores como o primeiro dia de aula na infância e fazer amigos com criar frustrações para educar. Michele, tá tudo errado isso.
Tá tudo errado. Vocês querem que eu faça uma live para falar de o que cria trauma na infância? Não sei quando que eu vou fazer essa live, mas se vocês quiserem, eu posso trazer esse assunto só de o que cria, o que não fazer para criar traumas na infância. Podemos fazer essa live. A Dani, ó, a criação transformadora é a Dani, minha aluna aqui de Curitiba. Também é uma ótima psicóloga. Podem marcar com ela. Querem? Sim? Então vamos fazer. Então, ó, vamos combinar uma coisa? Vocês têm que compartilhar essa live aqui. Por quê? Primeiro que vocês me ajudam. Quanto mais vocês compartilham o meu conteúdo, quanto mais vocês comentam o meu conteúdo, mais vocês me ajudam a crescer, mais vocês me ajudam a que as pessoas saibam do que a gente está falando aqui, que a gente sabe da importância disso. Então, vocês façam isso, tá? Compartilhem aí, comentem. Se vocês tiverem dúvidas, depois me escrevam no direct. Amanhã a gente vai fazer uma live também sobre como que a gente identifica que não tem saúde mental dentro das empresas e das escolas. Essa live de amanhã às 11, amanhã é feriado, venham comigo, pega o cafezinho. Como que a gente identifica a falta de saúde mental nas instituições, nas organizações. Venham que vai ser uma live bem legal, tá? Olá, Lid. Lidiane, já entra ali, já manda, já agenda a sua sessão aí com a Dani, tá? E aí eu vou ver se eu consigo agendar então, mas vocês vão ter que compartilhar muito. Se essa live for muito compartilhada, se eu tiver mais de 200 compartilhamentos dessa live, por quê, gente? Porque tem que ter uma troca. Aí eu vou fazer essa live de como que a gente que coisas que a gente não pode fazer para criar trauma para não criar traumas na infância. Por que mais de 200? Porque eu tenho que ter no mínimo 200 pessoas interessadas para uma live para eu poder ter uma hora, para tirar uma hora do meu dia, gravar de um assunto que vai ter gente interessada. Então, se eu tiver muito compartilhamento, aí eu já agendo essa live para a gente falar um pouco de como que a gente não cria traumas na infância, que eu acho que também é importante um pouco da gente saber. Mas amanhã eu tô aqui, 11 horas da manhã. O que vocês acharam? Gostaram de hoje? Gostaram dessa live de trauma? Me empolguei, fiz um discurso motivacional. Burnout tem a ver com traumas de infância? Sim, muitas vezes. Eu falei sobre isso ontem. Muitas vezes, existem muitas pesquisas de que as pessoas que têm traumas de infância, eu dou isso na minha aula de neurociência para psicólogos, as pessoas que têm traumas de infância, elas não conseguem desenvolver uma resiliência ao estresse na vida adulta. Então, elas têm mais predisposição a burnout e esgotamento, tá? Existe uma explicação cerebral bem certinha sobre isso, tá? E então, gente, gostaram? Fran, live maravilhosa, didático como sempre. Obrigada e parabéns. Ana, saudade de você. Te vejo na aula sábado, hein? Espero que você vá. Obrigada por vocês estarem aqui, por esse assunto maravilhoso, por falarmos de trauma, de TEPT, da importância da gente lidar com as nossas dores, de como que a gente pode entender se tem e do percurso de tratamento, tá? Mas acho que se vocês ficarem com isso, a base do percurso de tratamento é a gente criar amor e segurança internamente, para que a gente consiga, então, com esse amor e segurança, olhar para o nosso trauma e aí não me espantar tanto com ele e ir reconstituindo quem a gente é, apesar do que fizeram com a gente. Esse é o objetivo de um bom tratamento de trauma. É possível, você pode ser feliz, então procure ajuda. E para quem é psicólogo, se quer aprender isso comigo, né, a gente vai falar muito sobre isso no Neurociência para Psicólogos, tá bom? Um beijo para vocês, bom almoço. Amanhã estou aqui às 11 horas para a gente falar de saúde mental ou falta de no trabalho e nas instituições, nas escolas, em todos os lugares. Um beijão para vocês.